Olá, eu sou a pastora Mônica Rocha. Estou recebendo hoje aqui, né, o Lucas Júnior, que vamos falar nessa noite, Lucas, sobre sacrifício, né? E é bom saber que o sacrifício vem desde os primórdios, desde quando Deus, né, orientou ali a Moisés a construir o tabernáculo, ele solicitou dos seus fiéis, né, ele pediu ali que todos fizessem um sacrifício. E existia várias formas de sacrifício naquela época. Mas o sacrifício era solicitado, inclusive, para perdão de pecados, para perdoar ali, para sanar os seus pecados, né, diante de Deus. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre eu diria, como sanar esses pecados diante do sacrifício hoje. Como fazer isso? Porque antigamente a gente sabe que isso vinha de uma forma a sacrificar animais, por exemplo. E nós vamos estar falando sobre isso. Tudo bem? Tudo bem, paz, pastora. Paz, meu É filho. interessante falar sobre sacrifício, vez que temos alguns livros na Bíblia que tratam tão somente de sacrifício, que o enfoque principal do texto literário do cânon bíblico, como por exemplo Levítico e Hebreus, eles tratam muito de sacrifício. E como o apóstolo Jeremias costuma ensinar para a gente aqui, o Velho Testamento ele serve para explicar o Novo. E o Novo Testamento serve para ilustrar o Velho. Então, quando a gente tem acesso a um sacrifício de animais em Levíticos, que é mais simbólico, nós vemos o sacrifício vivo, real e eficaz, que é a morte de Cristo na cruz. E hoje eu queria trazer, como forma de conhecimento para todos nós, um evangelho genuíno que não se aparta do sacrifício de Cristo. Lembrando também, Lucas, que Isaías 53, que é o profeta messiânico, né, que anunciou a vinda do Messias, ele relata exatamente Jesus como esse sacrifício. Jesus sendo ali sacrificado por nós, por essa remissão. Né? E você trouxe muito bem essa associação, na verdade, do velho com o novo. E no Novo Testamento se fala muito sobre o sacrifício vivo de Jesus, dado como remissão para os nossos pecados. Qual a sua visão assim disso e como receber isso de Deus, da parte de Deus? Como ter acesso a esse direito? Sim, muito bom. Inclusive, tem um livro bíblico que eu indico muito para uns amigos meus e faz muita diferença no trato com a vida, que é Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos. Ele nos mostra qual é o efeito imediato do sacrifício de Cristo na nossa vida hoje, que é a justificação. E quando a gente fala sobre sacrifício, eu queria trazer uma coisa dita pelo próprio Cristo, quando ele estava trazendo de antemão o que viria a acontecer com ele para os seus apóstolos, que é uma passagem escrita em Mateus, que diz o seguinte, vamos ler aqui rapidão, que ela se encontra em Mateus 16, a partir do verso 21, e diz o seguinte: Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando a gente tem uma ideia de cruz hoje, a gente não consegue adequar esse sistema de morte ao nosso sistema hoje jurídico. Porque quando a gente vai ver o contexto histórico da coisa, a gente percebe que a morte de cruz ela era a punição máxima para um criminoso. E não era qualquer tipo de criminoso. Era um criminoso muito perigoso. É como se hoje fosse uma cadeira elétrica, pastora. Como se fosse... Tanto que ela era para Barrabás, na verdade, né? Isso. E a morte de cruz,
ela era uma forma de desonra, porque a pessoa ela estaria no costume romano, a pessoa que não era sepultada, quando ela era exposta à morte como um animal, era uma forma de desonrar essa pessoa, de tirar a identidade dela. Então, expor a vergonha, expor a vergonha daquela pessoa. Então, quando nós vemos que Cristo, consciente do que ia de vir, ele virou para os apóstolos deles e explicou, vai acontecer isso e isso, eu vou morrer, vão ser entregues para os principais da cidade. Ele estava ciente de tudo isso. Porque a Bíblia, o contexto bíblico, se a gente fosse ver, qual é o conteúdo da Bíblia hoje? Se a gente for ver, qual é o conteúdo da Bíblia? É o amor de Jesus Cristo tão somente? Não. O que desencadeia desde a representatividade do Velho Testamento ao Novo é o sacrifício de Cristo. Nós vemos que os profetas e os ritos, tudo anunciava a morte de Cristo na cruz. E o que aconteceu antes de Jesus anunciar isso aos apóstolos foi o seguinte: ele estava chegando à cidade de Cesareia, se não me engano, e ele foi e perguntou para os apóstolos dele o seguinte: como é que esse povo dessa cidade me conhece? Pelo que eu percebo, os apóstolos estavam bem cientes dos fuxicos da cidade. Eles sabiam que tudo estava acontecendo por lá. E o que vocês sabem de que Deus está... como esse povo me conhece por aqui? Aí os apóstolos vieram para Jesus e falaram o seguinte: Jesus, é o seguinte, alguns te conhecem como João Batista, um profeta, e começaram quem dizem que eu sou? E começaram a dizer como as pessoas o conheciam. Mas Jesus virou para eles e replicou: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Quem diz que eu sou? E Pedro respondeu. E impelido por uma glória de Deus, Pedro foi e representando todos os apóstolos, veemente, virou para Jesus e falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso antecede a passagem que você falou antes, né? Precede. Quando ele antecede precede a passagem que você leu antes, que está também em Mateus 16, né? Que fala que Jesus, nessa hora, ele elogia Pedro. Ele diz que não falou dele mesmo, mas sim vindo do Espírito. E, na sequência, Pedro replica quando ele diz que vai ser crucificado. E ele repreende Pedro, mandando... Uma curiosidade acerca disso é que Pedro não quis ofender o mestre. Ele pegou, a Bíblia fala que ele foi lá e, ele, porém... E Pedro, tomando-o de parte, ele chamou Jesus para um canto e falou assim: mas, Senhor, isso não vai acontecer com você, não. Porque na cabeça deles, o sacrifício, a tomada e a glória de Cristo seria uma glória militar, em que Jesus iria governar Jerusalém. Eles não tinham em mente que o sacrifício de Cristo seria algo vivo e eficaz, para perdurar toda a eternidade, e não só um governo em Jerusalém. Então, Cristo virou para Pedro e falou o seguinte: o pastor Iago Martins, ele disse que Cristo não leu como fazer amigos e influenciar pessoas. Que ele tava... Mas Pedro era muito difícil. Né? Quando você lê as linhas teológicas, você vai compreender que Pedro ele era totalmente... ele tinha uma bipolaridade. Ele era colérico, né, como se diz, sanguíneo ao mesmo tempo. Porque ele não tinha papa na língua, como se diz, o ditado popular. Falava muito, e ele era contra tudo, e ele era muito exigente à luz do que Jesus falava. Então, se chegava alguém que era fora do princípio, ele não entendia que tinha que vir e se transformar. Então, ele criticava, ele era muito exigente, de certa maneira, e explosivo ao mesmo tempo. Então, Pedro não era uma pessoa fácil de lidar. Né? E talvez por isso Jesus o repreendia com tanta, eu diria assim, autoridade, de certa forma, sobre Pedro, para ele compreender e entender que, de fato, algumas coisas ele precisava ter uma visão do Espírito sobre aquilo, e não da carne, não do mundo natural. E o discernimento de Cristo nessa passagem é muito evidente, porque quando parte de Cristo, Deus o elogia. Deus encarnado, Cristo o elogia. Isso aí foi Deus que te usou. Mas quando a gente vai ver um paralelo da situação em que Pedro se encontra posteriormente, a gente percebe que ele usou do mesmo artifício de Satanás quando tentou Jesus. Vou explicar para a senhora.
Quando Jesus foi tentado, Satanás virou para Jesus e falou o seguinte: eu posso te dar toda a glória, mas para isso você vai ter que me adorar. Para isso você vai ter que deixar de sacrificar. Para isso você vai ter que deixar de viver o sacrifício. E Cristo, não só de pão viverá o homem, começou a refutar com a palavra de Deus. Então a gente fica pensando que o satanismo ele está nas Bíblias satânicas, nas coisas que são longes, mas quando a gente percebe o que Jesus enquadra como satânico é um evangelho sem sacrifício. Sem sacrifício, que vem contra aquilo que Deus determinou. E tudo foi anunciado, e todos rebatem através da palavra. Tanto quando nós lemos sobre o profeta João, João apóstolo, né, que o Novo Testamento fala de 3 João, porque o nome de Marcos é João Marcos, tem o João apóstolo e João Batista, primo de Jesus Cristo. O João apóstolo, quando ele escreveu primeiro João, por exemplo, ele relata do sacrifício, tanto vivido por Jesus, como para confirmar aquilo que Isaías profetizou. Então, é muito, eu diria que categórico, tanto os livros de João quanto de Lucas, que, na verdade, não foi apóstolo de Jesus Cristo, mas que era um estudante apaixonado por Jesus, apaixonado pela palavra de Deus, um médico, um dos maiores, considerado o maior autor da história na época, né, naquela contemporaneidade. E Lucas relata muito bem sobre a história de Jesus. Ele é muito preciso na minuciosidade assim, dos fatos em relação, principalmente, à morte e ressurreição de Jesus, a esse sacrifício. É relatado nos 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, mas a gente vê um estudo mais profundo, até porque Lucas era um dos melhores e maiores amigos de Paulo, né? Sim. Esteve com ele na cadeia, inclusive. É interessante a gente entender a narrativa de cada autor, porque quando a gente vai lá no livro de Mateus, que está escrita essa passagem que eu acabei de ler, a gente percebe que o povo que foi direcionado para ler essa carta, esse livro, eram os judeus. Então ele tinha um poder de convencimento para os judeus. Então você vai ver aqui muitas passagens que remetem ao povo judeu. Então quando a gente percebe que para os judeus ele continua enfatizando que o sacrifício é necessário, a gente percebe que o evangelho não se aparta do sacrifício. Então tem uma frase, tem uma ideia, uma máxima, que ela diz o seguinte, que evangelho sem sacrifício é um evangelho vazio, não é um evangelho genuíno. Inclusive, o próprio Cristo falou que o evangelho sem sacrifício é de origem satânica. Chamou Pedro de Satanás. Então, quando a gente percebe que na verdade, a gente tem que entender que o evangelho é Jesus na cruz. A completude do evangelho, o que perfaz o plano de Deus na vida no evangelho, é o Jesus na cruz. Jesus representando o amor e a cruz representando o sacrifício. Então a gente entende que a completude, o que perfaz o plano de Deus, em se tratando de evangelho, é um amor conjunto a um sacrifício. Lucas, agora vamos trazer isso tudo para a nossa realidade hoje. Os cristãos, você falou sobre esse contexto histórico do sacrifício de Jesus, nós conversamos um pouco sobre isso, mas vamos trazer para a nossa atualidade. Hoje se vê muito um evangelho prático, fácil, de vantagens, sem sacrifício. Exatamente. E contínuo ao que Jesus repreendeu Pedro. Contraditório a tudo que... Não, continuamente, que eu estou falando. Sim, a seguir, ele falou o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, se a gente fosse atualizar a cruz como sendo um instrumento de morte, era como, tome sobre si a tua cadeira elétrica e me segue. Todos os dias, você tem que tomar sobre si o seu instrumento de morte e seguir Jesus. Então, a gente percebe que o sacrifício no trato de Cristo é um sacrifício de renunciar tudo. Então, quando a gente vê a luz da palavra, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Então, a gente já pode entrar até num tema acerca de egoísmo. Porque o egoísmo, a gente pensa que o contrário do amor é o ódio, né? Mas o contrário do amor é o egoísmo. Então, quando você tem como centro das suas vontades você mesmo, você não consegue pensar nas outras pessoas.
Inclusive, há estudos que a parte responsável pelos pensamentos no nosso cérebro, quando ela está preenchida por conceitos religiosos, é ali que se perfaz o altruísmo. O que é altruísmo? Altruísmo é a capacidade de ajudar outras pessoas. Mas como isso acontece? Quando a pessoa deixa de pensar em si e coloca no centro das coisas Deus e poder ajudar alguém, o altruísmo é a consequência necessária disso. Quando você deixa de pensar em si, você começa a perceber que as suas necessidades não são as únicas do mundo. E que existem pessoas ali que precisam de você. Precisam ir mais. E você também, quando você começa a fazer isso, você vê uma realização no outro também, né, que já traz outros sentimentos, que a gente pode deixar isso como um tema para um próximo. Né? Mas, Lucas, olha só, você não acha, assim, eu, na minha concepção hoje, o Evangelho precisa ser dito como a verdade de Deus, como esse sacrifício que Jesus tanto fala na palavra dele. Sacrifício de quê? De deixar suas mazelas, de deixar seu velho homem. Porque quando foi isso que aconteceu com Pedro. Quando Pedro conheceu ali a Cristo, entre todos os outros apóstolos de Jesus, ele deixou de ser aquela velha pessoa, apesar que a transformação veio aos poucos, com correção. Você vê que todo o tempo, durante a estadia dele com Jesus ali, Jesus o corrigia, Jesus os exortava. Hoje, na igreja, a gente vê faltar muito isso. O quê? A correção, a exortação, a falta da ministração dessa palavra da verdade, para que haja o verdadeiro sacrifício de quem? De nós, como cristãos, de sacrificar aquilo que achamos bom e, na verdade, não é lícito, e seguir a Cristo como ele manda, inclusive no capítulo de Mateus 16. Isso que a senhora falou me remete ao texto que a senhora me enviou mais cedo, acerca de, se eu não lembro, é Marcos, que a senhora mandou? Marcos 27. Marcos 27, eu queria ler aqui ele rapidão, que diz o seguinte, Marcos 15, 27, né? 27, e mais adiante, deixa eu só procurar aqui, coisa rápida. Fique à vontade. Mas é bom a gente analisar essa questão. 15, 34 a 37. Beleza. Diz o seguinte, Marcos 15, 34 a 37. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam, eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E eu estava vendo, a senhora falou acerca de viver o sacrifício hoje. A gente tem uma noção muito pequena do que foi o sacrifício de Cristo. Porque a representatividade de cruz hoje, o emblema de um cristão, é a cruz. Mas poucas pessoas entendem que era um instrumento de morte sanguinário e muito cruel a cruz. Mas não foi só isso que foi objeto de dor em Deus, em Cristo. Alguns arqueólogos afirmam que os banheiros públicos de Roma, eles eram públicos e as pessoas elas faziam as necessidades fisiológicas dela lado a lado, então era aquela coisa bem nojenta. E eles faziam necessidade um lado do outro assim, e na frente tinha como é que eu chamo? Uma parte funda assim. Uma vala. Uma vala. E eles iam lá conversando e tal, terminou de fazer a necessidade fisiológica, eles pegavam um sopo, um pau, uma coisa assim, e eles colocavam uma esponja, e limpavam na água e se higienizavam, certo? E isso é engraçado porque existiam escravos lá, que eles tocavam músicas para ofuscar o barulho do peito da galera. E tinha lá a galera que ficava queimando incenso para ofuscar o odor. E aí tinha toda essa graça ali nesse banheiro público. E o mais engraçado é que, terminado de usar ali, de se higienizar, mais nojento, né? Eles usavam aquele O mais engraçado. A mesma esponja que eles usavam para limpar, eles iam lá e colocavam no vinagre para poder higienizar aquela esponja para outra pessoa usar. E isso me deixa muito emocionado,
Porque quando a gente vai lá em João, finalzinho de João ali. Que ele fala que, para cumprir a palavra, que eles colocaram uma esponja. A senhora já sabe onde eu quero chegar. Que Jesus pediu água. E acontece E era o seguinte. para que se cumprisse a palavra do sacrifício. Em João 19, 28, disse o seguinte. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. O que disse Isaías. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no ensopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, possivelmente, não sei se por maldade de quem fez isso, ou por tentar suprir a sede de alguém, a mesma fonte de... A Bíblia vai relatar em seu contexto teológico, né, histórico, que os soldados romanos fizeram isso por zombaria mesmo. Não foi para matar a sede dele. Existem vertentes nesse sentido, né? Tem linhas... Eu também acredito nessa vertente aí, foi maldade. Mas não foi culpa deles, foi para que, de fato, se cumprisse a Escritura, assim como a atuação de Judas, por exemplo. Né? Para que se cumprisse o quê? Quando ele pede para sair da mesa da ceia, que já está perto de acontecer a entrega de Jesus ali, para ser sacrificado, ele pede para Jesus para se retirar. E Jesus manda ele fazer o que tem que ser feito. E é quando ele recebe 30 moedas, né, 30 moedas de troca ali, dracmas, né, de um dos sacerdotes do templo, que, na verdade, era os que se juntaram depois aos fariseus, para perseguir, para prender e matar Jesus. Então, assim como a atuação dele foi a atuação daquele soldado romano. Ele, na verdade, fez aquilo achando que estava fazendo por maldade. Jesus, imagina uma pessoa que está sendo sacrificado. Por que ele pediria água se ele já sabia de tudo, inclusive queria morrer? Que importância ia ter ele beber água? Talvez, se ele morresse de sede antes de finalizar a crucificação, seria até menos doloroso. Mas ele pediu água, porque ele sabia que o soldado ia levar vinagre, teria que se cumprir, ali tinha que se cumprir a Escritura, o que Isaías disse a respeito dessa palavra. E por isso, João, mais uma vez, como nós já falamos, você citou bem, ele faz o quê? Ele reafirma que aquilo ali foi para que se cumprisse a Escritura. E tanto é que, às vezes, parece até um pouco antagônico e um pouco distante, que a fonte de água viva peça água. Então, o mesmo Cristo que, ao pedir água para aquela mulher samaritana, fala assim, se você soubesse realmente quem te pede, eu lhe serviria água. Então, a gente observa que a fonte de água teve sede, para que se cumprisse as Escrituras. Então, a gente percebe que a amplitude do sacrifício ela é muito maior do que a gente imagina. Então, quando a gente... a lógica da coisa e percebe que, possivelmente, um meio de limpar a bunda foi levado à boca de Cristo, a gente começa a ter um pouco de noção da dor, sofrimento e humilhação que o nosso Cristo passou. À luz do direito, pastor, eu sou acadêmico de direito. A coisa mais engraçada do mundo é você saber que alguém é acadêmico de direito, porque não precisa perguntar, ele fala. É um povo assim enjoado, sabe? E, à luz do direito, a condenação de Cristo foi um dos maiores, se não o maior erro jurídico já existente na história da humanidade. O erro jurídico, os vícios jurídicos começaram desde o interrogatório, a prisão, ao horário da prisão. Observa, Anás, ele não tinha competência, ele não tinha atribuição para conduzir o interrogatório de Cristo. Inclusive, o interrogatório de Cristo, ele foi lotado, ele foi realizado na casa de Caifás, que, na verdade, conforme a ordenança jurídica daquela época romana, o local certo de se interrogar alguém era no templo. E quando Caifás faz isso, esse questionamento, ele vai fazer isso a Pilatos, que ele quer que ele prenda ele, né, para que ele acha que Jesus estava contradizendo em dizer que era o Messias. E eles não acreditavam nisso até hoje em Israel.
Existem os judeus ortodoxos que eles não acreditam que Jesus já veio. Os messiânicos, sim, mas esses, eles são tidos como cristãos, e lá é bem diferenciado um do outro. Então, ele foi exigir isso dele. E o que é que Pilatos faz? Mais uma vez, eu vou na linha teológica, diz que ele chamou Herodes. Por quê? Porque se tratava de algo de Roma. E aí, sim, o que é que acontece? Ele vai exigir dele algo para prender Jesus. E nem Pilatos e nem Herodes acharam condenação alguma nele. E por isso ele faz aquela apresentação diante de todos, para que eles escolham salvar um, porque a lei... Lavou as mãos. Lavou as mãos. Deixou isso para o povo. E isso vai relatar mais tarde que até a esposa dele, quando você vai ler o contexto histórico, ela se converteu a Cristo, né, de Pilatos. E ela questiona muito ele sobre aquela atitude. E inclusive, um dos soldados romanos que já estava, né, que é aquele que no final fala, esse de fato é o Cristo. É o Cristo. Ele questionou isso ao lado de Pilatos. Como poderia soltar Barrabás, que era perigoso, porque ele era tido como um hebreu que se rebelou. Ele era um rebelde que queria matar os romanos. Ele não vivia, aparentemente, eles não tinham bom relacionamento. Eles queriam matar os romanos, porque os hebreus eram escravos deles romanos, no palácio de Herodes, principalmente. Então, assim, quando você vê isso acontecer, você vê que houve ali várias situações onde a lei, de certa forma, ela deixou, como que eu diria... De ser aplicada. Ela deixou de ser aplicada, ela deixou ali lapsos, né? Ela deixou ali algumas lacunas. Todas as lacunas. Se trouxesse para hoje essa história de condenação, seria um erro grotesco e horripilante. Porque se a gente for observar, à luz do direito mesmo, Jesus foi condenado sem motivo algum. Inclusive, não tinha o chamado tipo penal, que existe um princípio no direito chamado princípio da legalidade. A pessoa não pode ser punida se não tiver na lei aquele crime escrito. E Jesus foi punido por isso. Não tinha um tipo lá, influenciar pessoas, não tinha isso. Então, eles inventaram um tipo e atribuíram a Cristo. Então, desde o interrogatório ilegal, a prisão ilegal, o horário ilegal. Então, todas as coisas confirmaram que era preciso se cumprir as Escrituras no sacrifício de Jesus. E Jesus, mesmo ciente de tudo que havia de acontecer, além de dores físicas, honra, como eu falei lá no início, a cruz ela tinha como fim não somente doer ali e tal. A cruz ela tinha como fim envergonhar e desonrar alguém. Porque na cultura romana, eu reafirmo, como já disse no início, o objeto, as pessoas que não eram sepultadas formalmente e expostas à morte para as pessoas e animais, era como sinônimo de tirar daquela pessoa uma identidade. Então, quando a gente vê a amplitude da coisa, de como Jesus foi sacrificado e que o sacrifício dele foi consciente, e quando Pedro tentou tirar de Jesus o sacrifício, ele falou, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, sai daqui. Porque mesmo o evangelho não se completa sem o sacrifício de Cristo. A gente, uma coisa que vem muito à nossa cabeça, quando a gente vai chamar alguém para vir à igreja, a gente gosta de falar os benefícios do evangelho. Que não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. A única coisa que esquece, eu disse isso esses dias, é que Jesus é amor, mas é fogo consumidor. E as pessoas se assombram quando fala isso. Mas é o fogo que consome o pecado, que consome os medos, os erros. Mas ele é um fogo que transforma. E é verdade os benefícios. Mas o que você tem que entender é que há um sacrifício para servir e para ter vida com Cristo. Inclusive, judeus, islâmicos, ateus, eles poderiam sim aderir ao evangelho de Cristo, se não houvesse sacrifício. Porque o que molda a pessoa enquanto cristão, o que leva ao arrependimento é a completude do evangelho. Então, as pessoas poderiam usar do amor de Cristo como sendo
meio de convivência, como muitas vezes é pregado por aí, como uma filosofia de vida, como algo que não tem a ver com espiritualidade. Porque o Evangelho de Cristo, com provas mais do que visíveis e latentes e patentes, ele muda as pessoas na completude do Evangelho. Fato, exatamente. Quando há sacrifício. Quando há sacrifício. E Entendendo quando o amor. você entende o que Jesus viveu em sacrifício por você. Quando você compreende isso, há uma transformação genuína. Porque você entende, ou talvez você tenha uma compreensão do tamanho da dor, do tamanho que foi, como você mesmo disse. Você consegue mensurar o que Jesus Cristo sofreu. E só isso acontece só quando você tem, de fato, esse encontro verdadeiro. Ou seja, quando, de fato, você acredita. O que eu sempre discuto é isso. Será que hoje os nossos, essa geração, essa nova geração, as pessoas que estão nascendo em Cristo hoje, que estão conhecendo agora, sendo apresentados agora, será que eles têm esse entendimento? Verdadeiramente creem no Cristo, no sacrifício de Deus? Porque a impressão que se tem hoje, da maneira que as pessoas estão vivendo, é que não acreditam. Não acreditam. Quando você vai à luz da palavra, quando você vai à luz da Bíblia, você consegue ter uma visão. A gente vê jovens vindo para a igreja, se rendendo a Cristo. Eu digo isso, jovens, porque antigamente você via mais as irmãs do coque, do círculo de oração, né, os homens ali, o grupo de homens. Hoje você vê muitos jovens, está muito na moda, muito modismo, jovens se rendendo a Cristo, porém eles não carregam Cristo. Você vê que eles vêm para a igreja, eles se derramam. Né? A gente teve uma situação, por exemplo, durante essa pandemia, onde os jovens ficaram um tempo sem ter o culto na igreja. E eles começaram a clamar e querer e exigir o culto na igreja. E eu fiquei pensando, será que eles têm dimensão, têm assim, ideia, eles pensam que eles vão para a igreja cultuar o Senhor? E cultuar a Deus, eles podem se reunir em qualquer lugar e começar a cultuar e adorar ao Senhor? Porque uma coisa é eu pensar que eu ter saudade dos meus irmãos, eu estar com saudade de abraçar, mas o verdadeiro sacrifício ali da entrega, da renúncia, do meu eu, porque nós somos trinos, nós somos corpo, alma e espírito, e nós não vivemos só no espírito o tempo todo. A Bíblia diz que nós devemos andar e viver em espírito. Mas por sermos seres humanos, nós somos uma alma que tem um espírito e habita no corpo. E esse corpo tem necessidades. E muitas vezes as nossas necessidades não são aquelas essenciais. A gente quer outras coisas. Os jovens, principalmente, eles querem muito... eu diria, ter prazeres em outras coisas, em outras situações, né? Em outros momentos, em outros meios, de relacionamentos principalmente. E quando você fala de sacrifício, você pensa que isso, é um relacionamento com o Senhor. E para eu ter esse relacionamento, como você já bem leu na Palavra de Deus, explanando as Escrituras, nós temos que renunciar a nós mesmos. E renunciar a mim é renunciar ao meu eu, às minhas vontades humanas. Então, diante desse contexto da Palavra de Deus, à luz da Bíblia, como você identifica isso hoje na igreja? A culpa é de quem? Existe solução para esses jovens, para essa nova geração, para todos? Por que as pessoas mais velhas que estão nessa contemporaneidade não se expressam, não é voz? Porque você precisa ser voz profética nessa geração. Eu preciso ser uma voz pública para essa geração. Porque algumas pessoas que sabem
que têm entendimento e conhecimento do que é esse sacrifício, eles silenciam hoje. Sim. Bem, para poder mudar e reverter esse quadro é muito simples, mais simples do que a gente imagina, porque é só compreender o Evangelho em sua essência. O Evangelho é amor, mas o Evangelho também é sacrifício. Inclusive Cristo, quando virou para Pedro e falou o seguinte: sai daqui, Satanás, sai de perto de mim, é porque Pedro queria tirar do Evangelho o sacrifício. Então, quando você entrega para alguém a completude do Evangelho, essa pessoa vai entender que não tem como eu viver o Evangelho sem sacrifício. Inclusive, Cristo virou para os seus apóstolos e falou o seguinte: quem quiser vir comigo, pegue sua cruz e me segue. Lucas, e quando a gente fala assim, Jesus falou assim, mais vale obedecer do que sacrificar. Aí você pensa assim, meu Deus, mas é controverso isso. Na verdade, Não. eu acho que é conexo, na verdade. Né? Porque o sacrifício não é um instrumento de tolo. O sacrifício é a condução à disciplina. E vem da obediência. Você E a disciplina é a obediência. Porque você obedece. Isso é disciplina. E às vezes as pessoas questionam, mas também diz isso. Então pegam versículos soltos, sem contextos, e acabam querendo se sobressair da sua, aliás, querendo não viver de fato ali o sacrifício ou não entender por causa da própria palavra, querendo base e embasamento na própria palavra. Sem ter capacidade mínima de interpretar um texto. Aí que já é uma história a se discutir. Mas voltando à lei. Porque quando a gente tenta viver só um lado do Evangelho, a gente se corrompe. Há uma corrupção em tentar viver só um lado do Evangelho. Ou eu quero viver amorzinho demais, ou eu quero viver sacrifício demais. Acontece o seguinte: se trouxermos hoje o amor como sendo o único objeto do Evangelho, vai acontecer o que está acontecendo. A galera querendo reformar a Bíblia, a galera falando que Jesus é só amor, e que ele tipo, você pode viver em pecado, você pode continuar pecando, e ainda assim sua vida não vai mudar, perdoa, tal. Tá tudo E ele acha que é isso, e não é isso. E em contrapartida também existem lá, os judeus, que formaram grupos políticos religiosos por causa que eles seguiram à risca demais o sacrifício e viraram legalistas. Então, o Evangelho não é virar legalista e nem amorzinho demais. É tomar a cruz e seguir Jesus. É entender que há no corpo um processo chamado homeostase. A galera de biológicas aí que for me corrigir depois, eu quero que vocês me corrijam mesmo. Mas é o seguinte: a homeostase é um sistema de equilíbrio hormonal do corpo, se não me engano. Então, em tudo na vida nós temos equilíbrio. Então, o equilíbrio necessário do Evangelho é amor e sacrifício. Então, se eu quiser seguir Jesus, de fato, imitá-lo, eu tenho que tomar minha cruz. O que é para você tomar a sua cruz? Tomar a cruz. Muito bom. Tomar a cruz é reconhecer Cristo como sendo o caminho de justificação a Deus. É reconhecer toda a dor e todo o contexto que o levou a ter consciência de sacrifício. É reconhecer que Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, veio por nós e trouxe como expiação os nossos pecados, trouxe como recompensa, como troca dos nossos pecados. Porque se a gente for ver à luz da lei, existe um princípio chamado princípio da pessoalidade, que diz o seguinte: que a sua pena ela não pode ser transferida a alguém. Aquilo que você comete só pode ser punido em você. Se a senhora comete um crime, eu não posso responder pelo crime que você cometeu. Então, a lei de Deus diz o seguinte: quem pecar contra um Deus justo, morrerá. Então, a consequência do pecado é a morte, na lei de Deus. E a gente não vai reverter a lei de Deus. A lei é de Deus, é divina. Mas Deus, por amor, está vendo como a métrica de Deus é perfeita? Por amor, sabendo dosar isso, foi lá, pelo pecado dos nossos patriarcas, Adão e Eva, ele trouxe para nós ele mesmo, em forma de homem. E foi lá e expiou nossos pecados. João Calvino costumava falar que Jesus é o justo juiz. Que esse processo de expiação, né, que é uma linha uma doutrina teológica aí desde a soteriologia, da salvação, aí desce lá para a doutrina da cruz. Então, que é uma coisa muito interessante, a gente percebe que a cruz é necessária para o Evangelho. O Evangelho se completa. A senhora perguntou o que é a cruz. O Evangelho se completa. É pegar a sua cruz
Aham. Carregar a sua cruz. Em amar o próximo e negar a mim mesmo. E quando eu me nego, eu entendo que eu sou passivo de juízo. Eu sou passivo de julgamentos. As pessoas podem sim me punir, não me punir, mas me julgar na reta da justiça. Uma pessoa, a senhora, como minha pastora, pode virar para mim e falar assim: ó, filho, você está errado. E eu tenho que entender que isso não é por causa que eu quero me ferir. Os pastores não dizem mais isso hoje. Ah, pelo menos as Assim, minhas a falam exceção, muito. eu falo, mas assim, a maioria não falam e não gostam que outros falem, por exemplo. É medo de ferir as pessoas e perder as pessoas quando elas já estão perdidas. Exato. Eu sempre digo, sabe, que adianta eu não falar por medo da pessoa sair da casa, sendo que a pessoa está na casa, mas está fora da casa. Ou seja, ela está desviada dentro da casa. É o que mais acontece. Não adianta eu ter medo de falar por medo dela desviar, sendo que ela está desviada dentro da casa. Ela só está vindo para casa. Mas é como uma passagem que eu sempre falo de Maria Madalena, quando ela chegou ali, na porta do sepulcro. João 20. No 11 vai dizer que ela ficou a olhar. Ela correu, chamou, veio Pedro e João, né? E eles olharam, entraram, creram e voltaram. Mas ela ficou ali. Ela ficou observando o que ia acontecer com aquela situação. E quando ela entra, Jesus aparece no jardim. E muitas vezes a gente não vê. Por quê? Porque a gente não entra. Está dentro da casa, mas não entra. E quando ela adentra ali o sepulcro, ela vê que Jesus fala, pergunta o que ela procura. E quando ela o reconhece, ela diz, mestre, e aí ela sai falando da ressurreição de Cristo. Mas ela crê o quê? Ela cria no sacrifício. Maria Madalena acreditava piamente, se tinha alguém ali que convivia com Jesus, porque Jesus não vivia só com os 12 apóstolos. Jesus, ele tinha, antes dele selecionar, que ele reaparece ali na história com 30 anos, né? Então, nessa época, ele já tinha ali 33 anos, em média, perto de ser sacrificado. Quando ela faz parte de um contexto grande da história de Cristo, quando você estuda a história. E a Bíblia vai dizer que ela acreditava, a ponto dela discutir, que ela era muito entendida e inteligente em relação ao que, naquela época, era liberado para as mulheres ter acesso. Ela sabia ler, ela sabia alguns idiomas. E isso deixava ela num local assim de, digamos, de destaque diante de todos eles. Ela chegou a ensinar alguns apóstolos. E ela cria no sacrifício. Ela acreditava tanto que ela não duvidou em momento algum. Quando ela chega, que ela conta na casa, onde eles estavam ali escondidos, que Jesus havia ressuscitado, o que é que Tomé diz? Que não acreditava. E Jesus aparece ali e manda ele tocar nas mãos dele. Então, ela cria no sacrifício. Nem todos que conviviam acreditavam no sacrifício. Acreditaram, viram que ele foi crucificado, mas o verdadeiro sacrifício, o significado e a essência dele, que veio a ressurreição, que foi o resultado daquilo em nós, muitos não criam nisso. É como você relatou no início. Eles acreditavam que Jesus ali ia governar, ia ser uma grande autoridade e tudo, mas que aquilo ali não era, talvez, não para aquele momento. Tanto que todas as vezes que ele tentava enfrentar ali os fariseus, ou os próprios sacerdotes do templo, quando ele primeiro chama todos de hipócritas, de bando de víboras, de raça de víboras, e em outro momento, mais tarde, quando eles mandam chamar ele no templo, que ele chega lá e estão vendendo, e ele quebra tudo, e Pedro, antes dele, o que é que Pedro diz? Pedro diz, o Senhor vai falar como falou hoje com eles, que chamou eles de raça de víboras, como falou anteriormente, ele diz, eu vou falar como sempre falei, a verdade. É muito interessante a gente ter como métrica de pastor, de pessoa que ensina Jesus. Porque a gente percebe que Jesus, ele
ele não estava se preocupando com o que você ia achar dele. Ele não estava se preocupando com os seus sentimentos serem magoados. Porque a mesma palavra que para mim pode ser de amor, ela pode ser de juízo para alguém. Porque o receptáculo da palavra é que confere se o evangelho vai ser de amor ou de sacrifício. Se uma pessoa que vive com base no evangelho genuíno, ela não vai ser corrigida o tempo todo. Porque ela já está vivendo o evangelho. O evangelho não é só correção. Se você está sendo muito corrigido, é porque você não está vivendo o evangelho. Tem alguma coisa. E se você está sendo muito amado, se você está sendo muito passado a mão na cabeça e que tudo é por você, você também não está vivendo o evangelho. O evangelho é a métrica perfeita entre amor e sacrifício, que é Jesus na cruz. Exatamente. E esse sacrifício, essa questão de você renunciar, de pegar a sua cruz e seguir a Cristo, tem que partir de você mesmo. Não adianta eu ficar o tempo todo falando, exortando, e se você não quer viver esse sacrifício. O que acontece quando o jovem, quando o cristão, seja ele de qualquer idade, ele não ganha essa maturidade, ele não consegue amadurecer. Fica aquele cristão o tempo todo ali pedindo ajuda, pedindo oração, direcionamento, sai fora da palavra, dos princípios, ou seja, peca, comete delitos, aí volta. E sempre está nessa, ou seja, não pega a cruz, não segue, não larga ali todas as vezes que quando Jesus falou para aquela mulher que chegaram para apedrejá-la, ele disse o que para ela? Aquela mulher que ia ser apedrejada porque tinha cometido adultério. Ele disse que nem ele o condenaria, né? Quando ele diz assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos recuaram. Ela disse, Senhor, o que o Senhor fará? Ele disse, alguém te condenou? Ninguém. Nem eu mesmo te condeno. O que é que ele diz ali? Vá e não peques mais. Aquela mulher, naquele momento, pegou a cruz, que foi o quê? Seguir a Cristo. E deixou tudo. Esse movimento que a senhora falou acerca do... A senhora quer falar? Esse movimento que a senhora falou do jovem ir e voltar, eu acho ele muito interessante, porque João Calvino ele costumava falar que não havia nada de bom nele, que tudo que saía de bom dele era proveniente de Cristo. Então, se esse jovem está sendo conduzido a se arrepender mais uma vez e mais uma vez, o Espírito Santo está convencendo ele do pecado. Então, quando ele cai, é culpa dele. É culpa dele. A gente tem que ter consciência que o nosso pecado, existem consequências dos nossos pecados. E que nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Nós não somos vítimas do pecado que cometemos. Nós somos responsáveis pelos pecados que cometemos. Mas você acredita que esse jovem que vive na prática do pecado, do erro, ele pegou a cruz? Eu estou tratando do assunto mais não de sacrifício, mas de ser convencido pelo Espírito. Então, a pessoa que ela já está mais ou menos convencida pelo Espírito, o passo de ela viver uma vida de sacrifício é muito curto. Mas isso não é falta de maturidade na sua concepção? Falta de maturidade, falta de apoio, falta de instrução. Falta de exortação. Falta de exortação, falta de um pastor. Falta de um pastor. E um pastor é muito importante. É verdade. Por isso, quer botar na linha, para cá, tá errado, não é assim não. Então, aliás, o papel do pastor é rebanhar. O problema é que, ultimamente, essa visão do que é ser pastor tem mudado, essa concepção, ou, digamos, até o significado na essência do que é pastorear. Inclusive, se tiver alguém assistindo que está nessa aí de vai e volta, cola aqui na embaixada que a gente tem uma equipe de pastores tops para aconselhar vocês. Aqui, mas exorta, né? Tem que pegar a cruz. Tem que pegar a cruz, né? Porque, às vezes, a pessoa quer prestar. Ele quer largar aquilo ali. Mas, por essa falta de um pulso firme, forte, ele não ganha força. É como se ele não tivesse um apoio. Então, é mais prático e mais fácil largar a cruz e ficar sempre nessa, indo e voltando, do que pegar a cruz ali do sacrifício e viver o sacrifício, né? É como aquela música, Deus proveu o fogo e eu o sacrifício sou, né?
que é do Israel, não sei se é Israel Saad, e a Gabriela Rocha. Eu gosto muito dela, eu ouço, Enche-me o nome da música. Ela fala que Deus proveu o fogo e eu o sacrifício sou. E o fogo é o quê? O fogo é um resultado de uma busca do Espírito Santo. É uma descida do poder de Deus sobre a igreja. É aquilo que queima, que arde, que transforma. É como se fosse não, é uma unção que desce sobre a pessoa e que transforma. E para você receber isso, você precisa se posicionar, pegar a sua cruz, vir, deixar um pouco, pelo menos vir, né, Lucas? Vim, que quando chegar, eu creio que Deus desce ainda nos altares da igreja. E Ele vem, não por causa de quem está na frente, de quem está em cima do altar, mas dos sedentos que ainda querem desse Deus. Dos sedentos que acreditam que pode ter uma vida transformada. Porque Jesus falou que enquanto todos não tiver ouvido falar do amor dele, ele não volta. Então ele vem por causa deles. Eles não vêm por causa de quem está à frente. Ele vem, o poder dele desce por causa dos sedentos que adentram os templos ainda, que querem desse Deus. E se isso acontece é porque as pessoas estão querendo viver o sacrifício. Eu acredito que ainda há pessoas, ainda há jovens e há pessoas sedentas para viver esse sacrifício e que acreditam no sacrifício de Jesus. Tentar afindar aqui minha linha de pensamento, Pedro, depois de exortado, depois de ter sido chamado de Satanás, lá no livro dele, lá em 11, versículo 11, ele reconheceu que realmente que o produto seguinte a um sacrifício é a glória. Então a galera estava espantada, a gente estava falando de sacrifício, mas não. O que procede, o que vem depois de um sacrifício é a glória de Deus. A gente, então vale a pena se sacrificar. Então, quando a gente percebe que eu convivo com muitos acadêmicos de direito, muitos mesmo, inclusive pessoas que já chegaram lá, como a gente costuma chamar, que são pessoas que já estão concursadas ou já estão exercendo área como operador do direito. E não existe um trilho, um itinerário de sucesso, um caminho de sucesso, se não houver disciplina. E a disciplina é o produto seguinte ao sacrifício. Então a gente observa que o sacrifício está presente em todas as etapas da nossa vida. Em qualquer área, né? Então quando a gente tenta viver o evangelho, a gente tenta viver o evangelho em sua completude, a gente consegue viver uma vida mais interessante, digamos assim. Uma vida mais completa. Se você quiser conseguir qualquer coisa na vida, exige sim um sacrifício da sua parte. Eu já tirei da mente esse negócio de que existem pessoas mais inteligentes e mais capazes. Existem pessoas que sacrificam. Existem pessoas que se sacrificam. E criam uma disciplina desse sacrifício. O que é isso? Eles acordam todo dia 4 horas da manhã. Eles fazem um sacrifício. Mas quando isso passa a ser uma disciplina na vida deles, eles conseguem êxito e conseguem um destaque maior e melhor do que outros. Por quê? Porque eles, além de sacrificar, eles fizeram disso uma disciplina na sua vida. E não basta chegar lá e parar. Porque os bons profissionais que eu conheço hoje, os meus supervisores de estágio, enfim, eles continuam se sacrificando. Então não é pensar que você vai lograr êxito, que você vai ser uma pessoa excelente ali, que você já atingiu o topo da carreira, que você vai deixar de se sacrificar. É só você observar as pessoas que chegaram lá, digamos assim, elas continuam se sacrificando. Elas continuam buscando, elas continuam aprendendo. Elas continuam tendo disciplina, porque a disciplina é um hábito. Quando você vive uma vida de sacrifício, você adquire para si um hábito, que é a disciplina. E com disciplina, a gente consegue atingir coisas que a gente nunca pensou que poderia alcançar. Consegue, digamos, alcançar o alvo, né? Alcançar o alvo. Às vezes até mais do que o que você imaginava, do que o que você pensou em conseguir. Muitas pessoas conseguem por causa do sacrifício. Mas, para finalizar, nós temos poucos minutos, né? Mas, para finalizar, para não ficar muito extenso em relação a esse assunto, que é bem amplo, muito amplo, como você vê a questão do sacrifício hoje, quando as igrejas relatam esse assunto? Porque eu vejo muito falar de sacrifício em relação a dinheiro, a oferta. Né?
em relação ao financeiro, à vida financeira. E como a gente já explanou, não é só isso. Aliás, a base do sacrifício foi para a remissão de pecados e continua sendo. Jesus veio como sacrifício vivo para digamos, anular, de certa forma, as nossas culpas, tirar ali a nossa condenação. Foi isso que ele fez. E as pessoas, as igrejas, quando falam de sacrifício hoje, fala da parte financeira, da parte de ofertas, né? Você deve sacrificar. Tem alguns entendimentos que parecem mais moeda de troca. Você deve sacrificar porque para Jesus, para Deus te dar isso ou aquilo. Uma indulgência. É Tá. como se fosse Pois bem. um acordo. Sacrifício não é indulgência. Sacrifício não é moeda de troca. Sacrifício é gratidão. E como nós dissemos, é melhor obedecer. Do que sacrificar. Quando a gente consegue compreender que o sacrifício ele não é uma dor, no fim das contas, quando a gente consegue perceber que ele é produto de uma gratidão, a gente consegue viver o sacrifício de uma forma melhor. Lá em casa, a gente costuma falar a seguinte frase: e se você acordasse hoje só com o que agradeceu? O que teria? Forte. O que você teria? Se você acordasse hoje só com o que agradeceu ontem, O que você teria? o que você teria? Se você agradeceu muito, Teria tudo. teria tudo. Se não, não teria nada. Então, quando a gente percebe que viver em sacrifício é consequência da gratidão pelo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. E quando você pensa assim, né, Júnior, você oferta, você obedece, você devolve seu dízimo. De boa. Você, né, não precisa você... isso não é um sacrifício para você. É gratidão. É gratidão. É gratidão. No fim das contas, é isso. O sacrifício é gratidão porque Cristo fez por nós. Nos justificou perante Deus. Então, a consequência dos nossos pecados, a punição dos nossos pecados seria a morte. Pela lei de Deus, que é irrevogável, que não muda, é imutável. Mas quando a gente tem consciência de que o que Deus fez por nós foi nos justificar, viver uma vida de santidade, é pura gratidão ao que Ele fez. E por ter Viver uma vida de gratidão, sacrifício. a gente pega a cruz Carrega. e segue. E segue a Jesus. Qual o recado que você deixa, principalmente aí para os jovens, para os seus colegas de faculdade, Muito bom. para o meio? Porque, como a gente já dissemos, aqui nós somos trinos, então nós temos nossa vida pela parte secular da coisa, né? Uhum. A gente tem o convívio social, tem as pessoas. O que você diria? Qual o recado você deixa dessa experiência? Você nasceu num berço evangélico, né? Sim. Então, você ouve a palavra de Deus desde pequenininho. Inclusive, eu acho que hoje estar falando de Cristo é fruto de orações da minha mãe. Estar Eu falando de acredito. Cristo, estar na vida alinhado, é fruto de um sacrifício de alguém por mim, que foi minha mãe, que ora muito por mim, minha mãe e meu pai. Então, quando a gente percebe que o nosso sacrifício alcança pessoas, a gente começa a viver uma vida de sacrifício por amor aos outros, negue a si mesmo. E que isso sirva de exemplo às mães e aos pais cristãos. Porque o que acontece, muitas vezes, acho que nós já estamos com o tempo estourando, é isso? Já está falando de um meme ali. O que acontece, muitas vezes, é que os pais cristãos, principalmente pastores, principalmente líderes, eles acham que seus filhos são os pastorzinhos, né? Nossa. Filho de pastor não é pastorzinho. Eu sempre falo isso, tem que aceitar Jesus, tem que ir lá na frente, tem que fazer discipulado, tem que estudar, porque o que é que a gente peca? A gente não coloca os nossos filhos para isso, para seguir todos, porque acha, não sei qual o entendimento, ou se é um desleixo assim com a casa, ou se é porque já se acha santo demais. E acontece que às vezes a gente deixa os nossos filhos de lado. E quando você menos vê, você está diante de uma situação que muito se fala que filho de pastor dá muito trabalho e tal, tem consequências, mas não é. Às vezes a falha é nossa como líder, de levar nossos filhos a esse entendimento. Aí lá na frente, se você perguntar, chamar os filhos dos líderes e perguntar quantos foram lá na frente e confessaram a Cristo,
Quantos fizeram discipulado para se batizar? Porque faz 12 anos, pega o menino, mergulha no rio e está tudo certo, porque é filho de pastor e acha que já aprendeu a lição. E não é dessa maneira. E acaba que o menino fica o quê? Mais tarde está o quê? Inércio, totalmente, quando não está cético. É que é na moda agora, os jovens dizer que é cético. Tá, é muito interessante a gente falar do sacrifício do pai pelo filho, né? Porque eu tô lendo um livro chamado Podres de Mimados. Eu esqueci o nome do autor, porque é meio difícil. Qual o nome? Podres de Mimados. Podres de Mimados. de Mimados. As consequências do sentimentalismo tóxico. Então, o enredo, o início do texto, do livro, ele começa a falar sobre uma geração muito sentimental, muito romântica, que costuma romantizar tudo por causa do sacrifício de uma geração passada. Vou explicar para a senhora. Uma geração que trabalhou, uma geração que construiu, uma geração que sabe a consequência e o peso de um sacrifício, ela foi lá e entregou tudo de mão beijada para a próxima geração. Mas é verdade, a molecada não sabe de nada. Se eu não me preocupo em ler a Bíblia, porque meus pais já leram, eu não entendo o peso do sacrifício. Então, eu sou filho de pastor. Meu pai é pastor e toda a vida eu fui criado na igreja. Então, chega uma época da sua vida que não mais é obrigação dos seus pais seguir o teu caminho. Inclusive, a Bíblia fala, pega tuas coisas e sai da casa dos teus pais. Tipo assim, a gente não pode culpar os nossos pais pelos pecados que cometemos. Aquela frase que eu costumo vivê-la, que os nossos pecados, nós não somos vítimas dos pecados que cometemos. Nós somos agentes responsáveis por eles. Então, muitas vezes, os filhos de pastores, eu conheço muitos filhos de pastores, muitos. Inclusive, um abraço para a Unifilhos aí do CIA de Seta, Convenção Geral aqui da Assembleia de Deus. Tem até uma convenção dos filhos de pastores. E que são um povo que se juntava para dividir as dores dos filhos de pastores. Porque uma coisa que acontece, que eu identifiquei também no meio, é o quê? Os filhos de pastores são órfãos. Eles se sentem assim, é um sentimento que ele carrega. Porque o pai e a mãe, ou o pai, enfim, às vezes ele se dedica tanto ao chamado, tanto ao cuidar das ovelhas, aquela obrigação que ele tem ali com os outros, que esquece da sua casa. E os filhos se criam na maioria só, então eles têm muitas queixas. Vale ressaltar aí, viu, pastores? Olhar mais para dentro de casa. Nossa primeira igreja é a nossa casa. Ensinar o sacrifício vivendo. Vivendo o sacrifício. Porque também não é fácil educar filhos. É um grande sacrifício. Orientar, né, e cuidar. Existe até um período pelo qual você é responsável por alguém. Inclusive, os judeus, eles consideravam adultos uma criança que hoje chamamos de criança de 12 anos. Então, o pai já podia, não, é meu filho, ele responde por si. Um pastor que continua respondendo pelo filho adulto, ele não soube criar bem esse filho. Não por demérito a um pastor, não estou falando da classe dos pastores. Eu estou falando de uma situação bem genérica. Então, a sociedade vai lá e vê um filho de um pastor cometendo um pecado. Ah, mas é filho de pastor. Nossa, cara, esse cara aí, ele não é vítima do pecado dele. Ele é agente responsável pelo que ele cometeu. Para de culpar o pastor, desassocia. Para de associar o pai com o filho. O que o pai comete é responsabilidade do pai. O que o filho comete é responsabilidade do filho. Eu lembro que a gente, na convenção lá da Unifilhos, a gente começava a dividir dores em comum. Que as pessoas buscavam na gente uma santidade que elas não tinham. Ah, você é objeto de santidade. Você é filho de pastor. Mas, tipo... Você tem que ser santo. Qual a diferença de mim para você? Eu também sou ovelha. Meu pai é pastor. Meu pai é autoridade instituída por Deus. Eu não. Posso ser um dia? Posso, mas ainda não sou. Eu sou objeto de amor, sou chamado filhinhos, como o João costumava dizer. Estou aprendendo a carregar minha cruz. Estou aprendendo a carregar minha cruz, cara. Então, eu achava muito legal... Quer me ajudar? Podia dizer assim, né? Quer me ajudar? Pega aqui um pouquinho a minha coisa aqui. Mas, então, esse processo, pastora, do negar-se, é muito interessante porque você começa a entender a dimensão do Evangelho. E começa a entender que o sacrifício é o produto que se inicia no Evangelho. Temos lá o amor
e o sacrifício. Então, o evangelho hoje, para quem o ainda... sacrifício veio por causa do amor, inclusive. Quem quiser uma síntese para explicar para alguém o que é o evangelho, se alguém te perguntar o que é o evangelho, você vai dizer, o evangelho é uma boa notícia de amor e sacrifício. É o que o João disse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bom, pastor. Lá em Coríntios, Paulo costumava dizer que a palavra da cruz é loucura para o homem, os que perecem. Mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Então, para nós que temos consciência de negar-se, a palavra da cruz não é mais loucura. Porque costumava ser loucura a palavra da cruz. É como se um bandido hoje que fosse morto numa cadeira elétrica fosse exaltado e endeusado como Deus. Fosse botado em um altar como Deus. A sociedade que não tinha acesso ao Evangelho e à vida de Cristo enxergou como sendo dessa forma. Então, Paulo foi e reconheceu, não, a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, negar-se esse processo de entender o sacrifício, de viver o amor, a completude do Evangelho, além de te deixar mais maduro, te torna consciente da morte de Cristo, que foi para a sua expiação, para o seu bem, para a sua justificação. E viver uma vida de sacrifício é nada mais, nada menos do que gratidão pelo que Cristo fez por nós. Então, Lucas, o sacrifício de Cristo, viver esse sacrifício hoje para Cristo é isso, na sua opinião, é pegar a sua cruz e seguir ali obediente aos mandamentos. Que Cristo falou, na verdade. Cristo falou, não o que os homens dizem, né, mas o que Cristo... Porque tem muitas pessoas que vivem um sacrifício, mas é superficial. Por exemplo, nós temos muitas denominações, e eu louvo a Deus por isso, né, porque eu acredito, Lucas, que Deus deixou muitas denominações, muitas igrejas, para que as pessoas tenham afinidade com uma, vá para aquela, que tenha com outra, vá para aquela, né, para aquela igreja, para aquela denominação. Mas tem muitas igrejas que ainda têm muito isso nos seus ensinamentos, nos cultos de ensino da palavra, sobre a questão dos usos e costumes, por exemplo. E para algumas pessoas isso vira um sacrifício. É um sacrifício você deixar, às vezes, de usar algumas coisas, é um sacrifício. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, tem 26 anos que eu conhecia Cristo. Mas eu fui muito disciplinada, assim, na exortação, porque o meu pastor era muito valente. E eu louvo a Deus, eu falo isso porque eu nunca, debaixo do sangue de Jesus Cristo, eu nunca saí fora dos caminhos do Senhor. Eu nunca vivi em prática de pecado. Mas isso se deu por quê? Por causa que eu tinha pastores rígidos. E eu quero até mandar um abraço para ele, meu pastor Joaquim, lá da Igreja Batista Getsemane de Palmas. Valente ele, muito exigente. E ele falava muito acerca disso, a viver o sacrifício de Jesus, a viver o sacrifício que Jesus ensinou na cruz. E eu ficava perguntando o que era aquilo. E eles ficavam só me ensinando. Eu passei 6 meses fazendo curso para me batizar. E eu pensava, será o que é que eu tenho que ninguém quer me batizar? Porque eu pensava assim, eu quero logo passar por esse processo, que era o quê? O mergulhar nas águas e nascer a nova pessoa. Eu pensava que ia ser mágico, entende? Que ia ser algo assim, eu mergulho e nasço. Então, assim, foi um processo na minha vida de muito ensinamento. Mas uma das coisas que eu penei, sofri, quando eu fui, por exemplo, quando eu mudei de cidade, que eu visitei outros ministérios, foi a questão do uso e costume. Mas eu tinha um embasamento aonde? Na palavra. Então, eu já me situava onde era que eu me adequava ao evangelho genuíno de Cristo, a viver esse sacrifício, a carregar a minha cruz, sem precisar me sacrificar com as coisas que eu achava desnecessárias na minha concepção. Então, assim, o que você fala em relação a isso? Eu acho isso muito interessante, porque a Bíblia ela cita o tal do sacrifício de tolo,
que é muito bom a gente entender que isso não tem nada a ver com usos e costumes. Eu só citei para poder explicar uma coisa. Se você vive uma vida de usos e costumes sem entender o evangelho, é sacrifício de tolo. Se você vai à igreja todos os dias, se você vai lá por causa das pessoas, para cumprir um protocolo, você não entendeu o evangelho. Se quando você sai da igreja, você não cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Se você está vendo uma pessoa ali com frio, não vai lá e dá uma manta para ele se aquecer. Não é sacrifício. Não é sacrifício, é sacrifício de Ou tolo. às vezes você faz só por exigência, não se sente bem. Por exemplo, vamos aqui. Eu paro de usar brinco porque me exigiram, mas só que quando eu saio fora daquele ambiente ou quando eu viajo eu uso. Exemplo. Isso é coisa de tolo, isso não é sacrifício. O sacrifício real é viver o evangelho de Cristo. Tem um pastor muito interessante da Assembleia de Deus que ele costuma falar que eu sou crente aqui na China. Que a minha conduta aqui no Guaraí é a mesma conduta que eu vou praticar em todos os lugares que eu pisar. Tudo que eu fizer na sua frente, eu vou fazer na frente do irmão que está lá na China. Porque vem a obediência. Porque primeiro. A minha conduta, ela não muda pelo ambiente que eu estou. Pelo local. E é muito interessante a gente entender o Sim, cerne porque da se coisa. você se dispõe a estar num lugar que exige que tem essas exigências, você precisa obedecer. Não é isso? Então, assim, eu quero que você deixe um convite aí para todos para vir, para estar participando conosco da nossa programação. Nós temos culto sábado, 19h30, aqui no templo, presencial. No domingo, às 18 horas, também presencial. E toda quarta nós vamos estar aqui com o ensino da palavra de Deus de uma forma totalmente diferente de tudo que você já viu. Assim como você viu hoje, né, discutindo alguns assuntos, às vezes polêmicos, né, depende muito do convidado. O Lucas é pacífico, né? Sou pacífico. Pelo menos hoje. Hoje o assunto também foi bem, eu diria assim que o tema foi um tema muito sério, né? Muito sério. Muito sério, de muita responsabilidade. E eu quero agradecer, Júnior, por muito você. Obrigado. Eu chamo ele de Lucas, de Júnior, mas é Lucas Júnior, está tudo certo, né? Tudo bem. Agradecer por você ter vindo, ter aceitado o convite, ter participado conosco. Né? Agradecer aos meninos aí que estão nos bastidores, a toda a equipe aí da técnica, ao Cinega, eu chamo o cinegrafista de Cinega, né? Toda a vida assim, até na redação, eu dizia, quem é o Cinega que eu escalei hoje? O Cinega que hoje é o Moisés e o Daniel, e a Clara também, e o sonoplasta aqui, ó, o chefe, o editor-chefe ali, é o Ricard. Ricard? É o nome do homem aqui, me perdoa. Ricard, né? Desde cedo eles aí organizando tudo para que você receba essa palavra, receba tudo aí em sua casa, com muito amor, com muito carinho, e fica o convite. Valeu, galera. Venham cultuar conosco. Até quarta-feira.